Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vereador 360, nas nossas coordenadas número 22. Nas coordenadas 22 agora nós vamos tratar da Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Gustavo, mas a minha tem outro nome. Beleza, mas essa aqui a gente vai tratar dessa forma. Se a tua tiver alguma coisa diferente, a gente vai tratar em outro tema de comissão. Então, a aula de hoje, nós vamos falar da Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Gustavo, quais são os assuntos que a Comissão de Educação, Cultura e Turismo vão tratar? Ou seja, tudo o que disser respeito à educação, cultura e turismo. Ou seja, exará pareceres sobre matérias atinentes à educação em geral, né? Desenvolvimento do turismo, desenvolvimento da cultura, inclusive no que diz respeito ao patrimônio histórico, ao patrimônio geográfico, arqueológico, artístico, científico, as diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas, homenagens cívicas, denominações de logradouros públicos. Poxa, Gustavo, como é importante essa comissão? Sim, essa comissão existe obrigatoriedade de passar os projetos que vão denominar bens públicos municipais. Na maioria das vezes, essas proposições vão só para a comissão lá de quê? De Constituição, Justiça e Redação. E vai para o plenário. Não, mas vai para a comissão do quê? Vai para a Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Por quê? Porque se impacta diretamente na forma cultural do nosso município. Como o município se formou, quem era aquela pessoa, né? Por quê? Tem que ter uma análise muito importante de todos os projetos. Educação. Quando eu quero construir uma escola municipal, tem que saber qual é a demanda, se existe uma demanda reprimida, né? Se é interessante naquele local mesmo ou não é interessante naquele local, se essa dotação, se essa emenda orçamentária, ou se esse orçamento ele veio de quem? Ele vem, vai ser direto, uma execução orçamentária direta pelo município, ela veio através de um convênio do governo do estado, um convênio com o governo federal, ela veio a fundo perdido, ou ela veio com uma participação de X% do município. Existe essa previsão, está previsto, existe no plano plurianual a possibilidade, a adequação e o planejamento dessa escola para aquele local. Então vocês têm que analisar tudo, né? Por quê? Porque às vezes pode ser um projeto lindo, mas que ele pode ser implantado em outro lugar. Às vezes pode ser um projeto bacana, que ele não vai suprir a necessidade total. E com uma adequaçãozinha pequena, ele pode aí suprir uma necessidade ampla, né, de toda a população de um bairro, ou de uma localidade, ou de um conjunto de bairros. Então, sempre que tiver qualquer projeto que fale sobre matéria que seja pertinente à educação em geral, inclusive, né, quando a gente está tratando de subsídios de professores, né, e de pessoal, de servidores da área da educação, é sempre interessante você ter um posicionamento das pessoas que têm essa afinidade, né, que são relativas a essa temática. É importantíssimo, vocês têm que trabalhar muito. Nessa comissão, ela trabalha muito, mas muito mesmo, com reuniões, principalmente com os conselhos, né? Então vocês fazem muitas reuniões com os conselhos municipais de cultura e de turismo. Para quê? Para que ver qual que é a vocação. Se meu município ele não tem uma vocação de turismo, né? Ou se é um turismo religioso, ou qualquer outro tipo de turismo que eu tenha, né? Ou se eu tenho lindas paisagens, né? Ou se eu tenho lindas cachoeiras, ou se eu fabrico alguma coisa diferenciada, ou se meu nicho de produção industrial é um nicho específico, né? Daí a gente tem os turismos de negócio. Então, olha a importância e a amplitude que a gente pode dar dentro da própria comissão. A própria comissão de turismo, de educação, cultura e turismo, vamos falar aqui mais especificamente de cultura e turismo, olha o impacto financeiro que ela pode gerar dentro do município. Ela pode ser uma artista, né? Ela pode ser um ente que vai fortalecer a cultura e o turismo. E cultura e turismo a gente sabe que gera muito recurso para o município. A gente sabe que a gente está num momento delicado, né? Onde existem algumas restrições, em que a cultura ela foi assim, a cultura ela foi muito atingida, né? Porque a gente não tem mais shows, a gente não tem mais peças de teatro, né? Os cinemas aí estão com restrição, então toda essa questão cultural ela foi um pouco
estagnada pela questão aí da pandemia, né? Mas a gente tem que ajudar agora, e vocês da comissão têm que ter um pulso muito forte para ajudar essas pessoas aí que dependem da cultura, que dependem do turismo, que teve aí a sua renda massacrada agora nesse tempo. Mas aqui a gente não está para falar desse tipo de situação, a gente está para falar de comissão e falar que vocês têm um papel importante, fundamental no orçamento do seu município. E a Comissão de Educação, gente, ela exara parecer sobre tudo que for relacionado à educação, tá? Tudo, tá? Tudo que for relacionado à educação. Nesses momentos de pandemia aí, existe uma participação muito grande das comissões de educação das câmaras municipais nessa discussão, né? Se volta às aulas plenas, se não volta, se vai restringir, qual o percentual de crianças ou de adolescentes nas salas. Então vocês têm que participar. E se vocês não estão participando, avoquem isso, né? Chamem isso para vocês. Chamem lá a secretária de Educação, chamem o Conselho Municipal de Educação para discutir isso dentro da comissão da Câmara Municipal. Sejam atores isso, sejam partícipes desse grande momento, né? Que é o momento aí de auxiliar teu município a cada vez crescer mais. Beleza? Então nós falamos hoje nas nossas coordenadas sobre a Comissão de Educação, Cultura e Turismo, aonde você tem um papel fundamental na sua economia. Perfeito, pessoal? Sigam-nos em todos os nossos canais. Um abraço e até o próximo Coordenadas.